Numerologia. Podcast Ouro dos Números. Apoio e coprodução Infostúdio Comunicação. Estudos, pesquisa e apresentação do numerólogo Luiz Alves. Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do Ouro dos Números e Numerologia Cabalística, que é uma cultura para descobrir as energias que nós temos em nossa vida. Especialmente hoje, o episódio trata-se de nomes, a importância do nome de uma pessoa. Já em outros episódios aqui falamos sobre a mudança de nome de Abraão, de Sara, de Jacó, de Simão e de Paulo, o apóstolo Paulo, mencionado na Bíblia. O homem que escreveu 70% do Novo Testamento, que são as 21 cartas de Paulo. E é importante observar que nós também temos o nosso nome, né? O nosso nome, ele é fundamental para a gente ser bem-sucedido às vezes, né? Não significa que ter um nome bom você vai ser rico, próspero e feliz, porém, o nome vai ajudar. O nome vai ajudar. Especialmente porque o nome, conforme diz a Bíblia em Provérbios, o nome bom é mais importante do que todas as riquezas, do que o ouro, do que a prata. Então, eu creio que qualquer pessoa que observar o nome que ela vai pôr no seu filho e estudar esse nome, que letra vai ter, né? Quantas letras vai ter e o tamanho do nome, né? E o significado numerológico desse nome. Porque isso aí vai influenciar na vida dela para sempre. Assim como influenciou na vida de Abraão, na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, da vida de Pedro, né? Influencia na nossa também. Então, o primeiro nome de uma pessoa é fundamental que a gente saiba o que significa esse nome, do ponto de vista da numerologia. Então, o meu nome é Luiz Alves, né? Luiz Alves de Oliveira. Tem uma preposição aqui, uma preposição que é o D mais o E. Luiz Alves Oliveira, né? Significa a mesma coisa do que Luiz Alves de Oliveira. O D, por exemplo, no caso do D e E, eles têm números neutros. Por quê? O D é 4 e o E é 5. Então, sendo 5 mais 4 é o 9. E o 9 não tem efeito nenhum na soma numerológica dos números, especialmente na numerologia cabalística. Na numerologia pitagórica ainda tem, né? É possível detectar alguma energia, mas na cabalística, o D, essa preposição D, que no caso meu pai, nós colocamos nos filhos, meu pai colocou todos os filhos com essa preposição D, que não significa absolutamente nada. Mas na visão dele, na época, com o conhecimento que ele tinha, era bonito e ele queria que chamasse assim. Então, Luiz Alves de Oliveira significa a mesma coisa que Luiz Alves de Oliveira, não muda nada. Mas vou falar sobre o nome especial, o primeiro nome e o segundo nome. Tem gente que tem nome de família, né? No meu caso, eu tenho nome de família e nome que não significa muita coisa. Por exemplo, Luiz Alves Oliveira é a família dos meus avós paternos. E Alves é dos meus avós maternos. Então, meu pai queria homenagear os meus avós, os meus antepassados. E por isso colocou o nome Alves. O Luiz Alves, por exemplo, se nós somarmos, Luiz dá 8 já. E somar o Alves dá 9, que praticamente some. Então, Luiz Alves significa a mesma coisa que Luiz. Quer dizer, Luiz, assim, com Z, né, no caso. Luiz com Z é uma coisa, Luiz com S é outra. Então, é interessante que a pessoa entenda que esse número, o número 8, no caso, o meu nome, Luiz com Z, ele tem uma energia do empreendedorismo, energia da coragem, energia
às vezes até coragem desenfreada, né? Porque para ele gerar uma energia de sucesso, que o 8 é um número do poder, né? O número 8 é o número do poder. No Luiz com Z, o número 8, ele tem essa energia. No Luiz com S, ele se torna uma pessoa muito divertida, porque ele tira o poder do 8, ele muda para 3. Então, esse número 3 é o número da diversão, da expressão, das artes, da alegria, né? Então, é curioso isso, né? Eu demorei tanto tempo para entender a diferença entre Luiz com S e Luiz com Z, porque tem uma diferença. Podemos notar isso quando a gente convive com as pessoas. Aí você pergunta para ela, seu Luiz é com S ou é com Z? Aí ele vai falar, não, meu Luiz é com S. E muito orgulhoso, porque ele é um cara feliz, né? O Luiz com S é um cara muito feliz. É um número que a pessoa está sempre sorridente, sempre de bom humor, né? O Luiz com S. E no caso, o Luiz com Z já é mais compromissado com a responsabilidade, já é uma pessoa que pensa no futuro, está sempre preocupado. Se ele tiver um número de nascimento bom, por exemplo, eu tenho um problema, né? Porque eu nasci no dia 8. Então, o 8 no nascimento e 8 no nome. Então, é uma energia interessante, né? As pessoas falam, pô, você tem, né, facilidade para as coisas, você tem muita sorte, você é muito abençoado. Olha, não é culpa minha, é culpa do meu pai e do próprio Deus, porque minha mãe, quando eu nasci, existia uma parteira que fazia o parto. Então, a criança nascia na hora certa, no dia certo, que o universo, né, gerou essa energia de nascimento. Então, de quem que eu herdei esse poder, né, que tem o número 8? De quem que eu herdei? Como é que a gente pode explicar isso do ponto de vista da sorte? Ah, você tem sorte. Eu sou o mais velho de uma família de 7 filhos. E eu, né, nasci em 1950. Então, é interessante o meu nome, porque o meu pai não sabia também que Luiz com S e Luiz com Z tem alguma diferença. Ele nunca soube. Mas eu acabei herdando isso, né, Luiz com Z, e aí depois que eu comecei a estudar numerologia, eu percebi essa diferença. E aí você escuta uma pessoa curiosa, vamos pôr o nome tal, vamos ver que esse nome é bonito. Quando meus filhos nasceram, né, que são 3 filhos, eu fui procurar um livrinho, né, para pôr o nome dos meus filhos. Olha que cabeça minha. Eu não sabia essa cultura da numerologia. Eu não sabia da importância que tinha um nome para a pessoa. Então, eu coloquei o nome dos meus filhos, o nome que eu e a mãe, né, achávamos que estava bom. E coloquei o nome dos meus filhos. Quando, na realidade, com esse conhecimento da cultura, o nome do filho, o nome da pessoa, deve ser levado em consideração o dia de nascimento. Por exemplo, uma pessoa que tem um nome que tem a letra 4, o número 4, quer dizer, a soma dos números do nome dá 4, por exemplo. Eu vou começar com 4 porque é um número que eu tenho na minha casa, isso aí. E se essa pessoa nasceu no dia 4 ou no dia 24, ela não pode ter um nome com o número 4. Porque ela é uma pessoa, o número 4 no nome da pessoa, no primeiro nome, nem estou falando do resto. No primeiro nome, ele vai gerar uma energia de pessoa radical, de pessoa trabalhadeira, muito determinada, muito séria. É o tipo de pessoa que faz pouca coisa, mas faz bem feito. E quando ela nasce no dia 4, no dia 22 ou no dia 13, quando ela nasce no dia 13, além dessas energias do número 4, ela tem outras coisas ruins. Nascer no dia 13 na numerologia cabalística tem um peso muito importante e muitas vezes a gente não sabe, não tem como saber quem determina, né, um dia 13 para a pessoa nascer no dia 13. E esse nascer no dia 13, na numerologia cabalística, já traz um karma de herança. Então, se o pai sabe que o filho nasceu no dia 13 e ele conhece a numerologia cabalística, então ele já trata de encontrar um nome para o filho que seja diferente de um número radical, mas seja um número que
que traga responsabilidade, seriedade e compromisso, que são os números 1, o número 10, o número 8, né? Esses números, eles trazem um pouco mais de seriedade para a pessoa. Então, quando a pessoa nasce no dia 13, o pai já deve orientar essa criança, esse filho, desde o começo, porque ele tem uma energia de um karma muito sério. Energia de perca, uma energia de final, energia de pagamento de dívidas. Quem nasce no dia 13. Ah, mas não tem culpa de nascer no dia 13, lógico. Ninguém tem culpa de nascer no dia 13, mas pode nascer uma pessoa no dia 13, então por isso o nome dela tem que ser muito importante e ela deveria fazer essa consulta numerológica com uma pessoa que entende para orientar os pais para que aquele filho consiga lidar com as percas, porque é provável que ele tenha muita dificuldade, né, por conta de tanta perca que acontece na vida da pessoa. Então o nome é muito importante. Eu quero contar uma história aqui, analisar o nome de uma pessoa especial para esse episódio, que é o nome do Silvio Santos. O Silvio Santos, ele é de origem espanhola, né? A família do Silvio Santos eram da nobreza da Espanha, dos nobres da Espanha. São judeus. O Silvio Santos é de origem judaica, toda a vida dele foi pautada em cima da cultura judaica. E quando o Silvio Santos começou a adolescência dele, ele já tinha esse poder de comunicação, de vender as coisas, né? O poder de conseguir sucesso, ganhar dinheiro, uma coisa fora do normal. E uma habilidade impressionante. Agora vamos analisar o seguinte, o nome dele é Senhor Abravanel. E ele nasceu no dia 12 do mês 12 de 1930. Olha quanto dado positivo. Nascer no dia 12 significa que ele vai ter a energia do número 3. O número 3 é o número da comunicação, porque ele é uma resultante da soma do 1 e do 2. Né? Então ele é um ser resultante. Por isso ele é um ser que pode expressar tudo que ele tiver possibilidade, ele vai expressar bem, porque é o número da comunicação, o número da expressividade. Então, a pessoa que nasce no dia 3, ou no dia 12, ou no dia 21, ela tem essa energia boa da comunicação, facilidade para falar, dom para palestrar, para ensinar, é um número muito interessante para a comunicação. E nascer no mês 12, por exemplo, também, que já soma o 1 e o 2, vai dar 3. Então ele tem a soma tanto do dia do nascimento quanto do mês de nascimento. Aí somando tudo isso vai dar o número 10. Dia, mês e ano somado vai dar o número 10, que gera a energia do 1. Então, o Silvio Santos, só por nascer nessa data, ele já tem essa energia de liderança. Ele já deveria ser um líder, já tem essa liderança. O número que gera a liderança natural, porque é o número que significa o Sol. Esse número é o número de Deus, né? Deus é um número múltiplo de 10. 10, 100, 1000 e 1 milhão. Então Deus é esse múltiplo. E por isso quem nasce no dia 1º, quem nasce no dia 10 e quem nasce no dia 28 tem essa energia da liderança. Se não bastasse tudo isso para o Silvio Santos, poder da comunicação em dois aspectos, tanto do dia do nascimento quanto do mês, né, em uma determinada fase da vida dele, alguém falou para ele, seu nome, Senhor Abravanel, não vai emplacar para sucesso. Você precisa então criar um nome para você ter sucesso na comunicação em todos os aspectos, e você vai viver. Aí então, em vez de Senhor Abravanel, colocou Silvio Santos. Olha só, olha que curiosidade. São 2 S's na primeira letra e na segunda do nome. Na primeira letra do primeiro nome e a primeira letra do segundo nome também S. O S é o número 3. Então você soma tanto 3 na vida do Silvio Santos, por isso ele é o rei da comunicação.
Aliado a isso, olha quanta influência tem o nome de uma pessoa. Então, alguém falou para ele, Cenoura Abravanel não vai emplacar. É um bom nome da sua família, Abravanel, poderosa, nobre, ilustre, mas não vai emplacar para a comunicação. E aí, então, vamos colocar Silvio Santos. Aí, para a gente complementar esse conhecimento do nome, nós vamos somar os números das letras de Silvio Santos. Então, somando aí, nós vamos ver que Silvio dá 3 e Santos dá 5. Então, somando os dois vai dar 8. Então, Silvio Santos tem o número 8 no nome. Olha só, olha que coincidência. O Silvio Santos é um cara de sorte, maravilhoso, é um cara abençoado, um cara incrível, generoso, coração bom. Todas as pessoas, a maioria delas, não vou dizer todas, mas a maioria das pessoas que conviveram com o Silvio Santos falam que o Silvio Santos é uma pessoa de coração extremamente especial, de bom. Era, né? Porque faleceu, não é mais. Então, tudo isso é uma energia de troca. Então, perguntava para ele, você tem alguma justificativa para explicar toda a riqueza que você conquistou, todo o prestígio mundial, essa capacidade, essa fama, né? Porque muita gente tem fama, mas fama igual a do Silvio Santos é raro de ter. Primeiro, por se tornar um excelente comunicador, ou seja, o maior do Brasil. Segundo, por enriquecer assustadoramente. Terceiro, por ser uma pessoa generosa. O Silvio Santos pagou estadia de artistas que envelheceram sem dinheiro, porque é muito comum isso aí, né? Foram para a casa dos artistas, que o Silvio Santos ajudou a criar, manter essa casa. E o Silvio Santos pagava para manter essas pessoas lá. Então, isso mostra o coração de amor que o Silvio Santos tinha em compreender a necessidade das outras pessoas. Então, como que o universo vai negar riqueza para uma pessoa dessa? O universo vai impedir que essa pessoa enriqueça, tenha sorte? Não, pelo contrário, o universo foi criado com base no esforço do doador. O Criador se esforçou, se sacrificou, amou. Antes de criar, já começou amando, né? Amando, e é por amor que se cria, é por amor que se gera coisas boas. Então, Silvio Santos, ele tem todos os elementos da sorte. Outro dia a gente fala sobre a sorte, mas hoje nós vamos falando do nome, então queria registrar essa situação do Silvio Santos. Então, o Silvio Santos, ele tem o coração de poder e gratidão. E a capacidade de gestão. Todo mundo conhece a história do Silvio Santos. Ele criou um banco, né? É o Banco Pan-Americano. E depois, por uma questão de não sei qual exatamente o motivo, ele passou a receber influências e contratou um pessoal para administrar o banco. O pessoal quebrou o banco. Ele ficou endividado, ele penhorou a TV, o SBT, penhorou outras coisas e pagou toda essa dívida do banco que foi gerada. Então, é um cara que não tem explicação. Tudo que ele põe a mão diz que vira ouro. Ele tem o poder de transformar a riqueza, de gerar riqueza. Então, a gente olha aqui para o nome dele, vai ver que tem tudo a ver com o nome. E quem estuda a numerologia, que nem o caso do Silvio Santos, ele é judeu. E os judeus sabem tudo sobre a numerologia. É uma cultura deles. A Cabala, ela traz toda essa cultura para o judaísmo. Que a Cabala é um lado místico do judaísmo e a numerologia está dentro da Cabala. Então, por isso, foi muito bem aproveitada pelo Silvio Santos. Agora, vamos passar um pouquinho para um outro número agora. Vamos falar um pouquinho sobre o Neymar. Eu não pude analisar direito, mas o nome Neymar, vamos analisar o Neymar. O Neymar nasceu em 92, né? Ele nasceu no dia 5/2 de 92. Então, vamos começar pelo destino. O destino do Neymar é o número 10, que gera o número 1, que é o número da liderança. O Neymar, de qualquer forma,
Só pelo fato de nascer no dia 5/2/1992, ele já tem essa capacidade de liderança. Ah, mas a liderança do Neymar é uma liderança fictícia, ele se lidera pela brincadeira. Não tem importância, é uma liderança. Ele poderia ser um líder no presídio, né? Nós temos muitos líderes em presídios, né? Aliás, todos os presídios têm liderança. Todas as favelas têm um líder da favela. Então, a liderança é um lugar que a pessoa pode ter sem nem mesmo saber disso. A comunidade sempre tem uma pessoa que você considera um líder, uma pessoa que tem capacidade de liderar. É aquele que tem maior capacidade de servir, de amar, de compreender, de ajudar, de ser solidário. Esse é um líder. E o Neymar, ele é um líder assim. Agora, analisando aqui o nome do Neymar, nós vamos chegar no número 9, né? Somando N5, E5, Y1, M4, A1 e o R2. Somando isso aí, dá o número 9. O número 9, na numerologia, ele é o número do doador universal. É o número que já conclui o ciclo da numerologia, né? Depois do 9 vai passar para o número 10. Então, Neymar nasceu com esse nome, né? O pai dele colocou Neymar, e aí o pessoal coloca Neymar Júnior, Neymar, mas a maioria chama ele de Neymar. Então ele tem essa capacidade de gerar riqueza, porque é o número do doador universal. E o número 9 gera isso. Pode ser uma pessoa muito produtiva, que gera muitos recursos, o número 9. Gera muita coisa, né? Se ele tiver, por exemplo, uma herança boa, que o pai já plantou uma semente, os avós, e trabalhou com seriedade, ele já nasce com o dom de servir os outros. Por isso o Neymar, ele é um driblador, um jogador espetacular, não é um fenômeno, né? Nós podemos ver que nos últimos anos não tinha nascido nenhum jogador com a capacidade do Neymar. Agora que começou a surgir alguns jogadores que promete, né? O Neymar tem 30 e tantos anos, já tem mais de 12 anos, mais de 14, 15 anos jogando bola, porque ele começou a jogar muito novo, 15 anos já era um astro do futebol. Então, o Neymar, ele nasceu com esse dom de distribuir as coisas. Então, ele distribui alegria para muita gente, né? Cada drible que ele dá é uma alegria, que a pessoa vê aquilo, é uma doação, né? O universo conspira para que ele possa cumprir essa missão do número 9. Ah, mas o Neymar não se acerta, porque o Neymar não se casou ainda, tem 32 anos e é solteiro. Aí nós vamos olhar aqui na data de nascimento. Nasceu no dia 5. O dia 5 é um dia que gera uma energia de dinamismo pouco responsável. Então, essa energia do Neymar ter nascido no dia 5, ela gera para ele uma coisa inconstante, né? Muita capacidade de doar, de servir, de alegrar as pessoas, mas volúvel, né? Volátil, né? Como a gente chama. Então, o dia do nascimento do Neymar é um número volátil. E o mês de nascimento do Neymar é fevereiro. Fevereiro é o número 2. E o número 2 é o número da parceria. Vocês sabem que, então, o Neymar nasceu no mês de fevereiro, por isso, fevereiro é o mês da parceria, do companheirismo. Então o Neymar, ele tem os parças, né? Os parças do Neymar. É uma coisa curiosa que tem tudo a ver com a numerologia do Neymar. Do nome associado à data de nascimento, assim como o Silvio Santos. Bom, queremos encerrar esse episódio de número 7 e já vamos anunciar o assunto do próximo episódio, o episódio de número 8. Nós vamos falar sobre a sorte, né? Como é que nós temos sorte? Você tem sorte? Eu tenho sorte? A sorte é uma coisa comum? Então é um assunto muito interessante.
Você acompanhou o podcast Ouro dos Números, com o numerólogo Luiz Alves. Apoio InfoStúdio Comunicação.